porque Deus o levou vivo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O tema dessa palavra nessa manhã é logicamente uma devocional que me veio há alguns meses atrás, me queimou muito no meu coração, no sentido de me incomodar. E o tema dessa mensagem é: quem sou eu e quem é você no mundo de hoje? Por que essa pergunta? Essa pergunta tem muito a ver no contexto da história da criação do universo, quando os primeiros homens começaram a habitar aqui na Terra, e diz a palavra de Deus que os homens, o mundo todo se corrompeu. A geração naquela época praticamente se corrompeu, se desviou do Senhor. Ninguém mais quis saber do Criador. Todo mundo se corrompeu. A imoralidade, a violência, a criminalidade, aumentou. No meio de toda essa crise social, moral, espiritual, Deus olhou aqui na terra e viu um homem chamado Enoque. Por quê? Enoque andou com Deus. No meio dessa crise, no meio dessa desastre emocional, espiritual, Enoque foi o único a andar com Deus. Consequência, Deus o tirou, arrebatou vivo. São poucas personagens na Bíblia que a gente percebe que foram arrebatadas pelo Senhor. Como que a gente consegue viver no mundo hoje? Aliás, eu vou falar sobre isso, mas existem alguns comentaristas teológicos que estão afirmando, e concordo com isso, que o mundo de hoje é pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo um momento muito pior do que naquela época de Noé, época de Enoque. A pergunta que eu te faço é: quem sou eu? Que pergunta que me faço? Quem sou eu, quem é você no mundo tão perverso como o de hoje? Pior do que Sodoma e Gomorra. Quem sou eu no mundo tão perverso, tão mal, onde as pessoas só pensam em fazer o mal, como hoje? Quem é você? Porque é muito fácil a gente se contaminar, se esfriar na fé nesse momento, e está enfrentando calamidade política, calamidade espiritual, calamidade emocional, muita gente doente, emocionalmente falando, gente desanimada, o amor se esfriou em todo lugar, um momento de apostasia evangélica. E quem é você? No meio dessa podridão que a gente está vivendo. Não estou dizendo para você dizer que não, somos uma turma, é a igreja assim mesmo, não, mas a questão é: quem é você? Quem sou eu? Como é que eu preciso me comportar no mundo que está tão pior do que Sodoma e Gomorra? Como é que o Senhor pode olhar no meu coração
Como Deus olhou para Enoque, também Noé, não estou falando aqui de Noé, mas Enoque principalmente. Enoque procurou nesse mundo tão pior, tão cruel, tão imoral, tão apóstata. Enoque procurou andar com Deus num mundo como esse. Quem é você? Quem sou eu? É uma pergunta que você precisa responder para você. Será que Deus encontraria homens e mulheres do tipo Enoque hoje, entre nós? Nesse mundo? Talvez a nossa culpa seria, não tem problema, não é problema, não é meu, o problema é minha esposa, minha política, o problema não sei o quê. Enoque poderia ter se contaminado com tudo e com todos. Mas ele fez uma escolha. Qual foi a escolha? Andou. É fácil. Você andar contramão de uma nação inteira. Foi o que Enoque fez. O país inteiro dizendo: vão para cá, vamos adorar os ídolos, vamos nos prostituir, vamos pular carnaval, vamos para a festa. Enoque falou: eu sou contramão. E eu pensando nessa história, me constrangi, comecei a me perguntar: Deus, será que eu posso ser encontrado? Será que se fosse ser encontrado num mundo como esse, um mundo depravado, um mundo de maldades? Você olha as notícias, o que está acontecendo no Brasil hoje. É impossível para você não se contaminar, porque eu gosto de assistir notícias. Se assiste notícias na televisão, é matança, não é fora da igreja, inclusive de homens e mulheres que se dizem de crente, de cristão. É muito comum você ser contaminado e desanimar. Falei que, poxa, não vou orar, poxa, não vou mais andar com Deus. Mas Enoque não. Enoque procurou ser diferente. Quem sou eu? Quem é você? No mundo onde ser honesto, ser verdadeiro e ser justo se tornou um crime no mundo de hoje. Você falar a verdade é um crime, sabe disso? Ser honesto é um crime. Quem é você nesse mundo de hoje? Quem é você, quem sou eu? No mundo de hoje, onde quem é filho de Deus e quer praticar simplesmente a palavra de Deus para orar, se tornou um peso. Muitos crentes sente como um peso vir para a igreja. Não ora mais. É muito comum olhar para um colega meu, um amigo que não está orando, não quer ir na igreja, me contaminar. Dizer que tu não vai, tu não está orando. Não vou orar. Tu não vai, então também vou me contaminar. Não, Enoque não. Enoque disse não. Eu sou contramão. Eu quero andar com Deus. Eu não sou a maioria. Eu não sou a maioria. Diz a palavra de Deus, você lê sobre isso aí, mas Deus olhou para a Sodoma e Gomorra naquela época. Deus se arrependeu por ter criado o homem. Tamanho era a maldade naquela época. Deus se arrependeu. Essa expressão que Deus se arrependeu, não é porque Deus mudou a mentalidade, não. No hebraico, essa expressão diz o seguinte: Deus ficou profundamente entristecido porque estado que o homem se encontrou, a humanidade se encontrou. Quem sou eu no mundo de hoje?
Quem é você? A pergunta que eu faço para você é a pergunta que eu faço para mim. E perguntando, se no mundo daquela época era tão pior, melhor dizer, era uma crise moral, crise social, acontecendo de tudo. Hoje está pior. Será que pode ser encontrada? A ponto do Senhor dizer, eu vou tirar você desse mundo, porque está tudo desabando. Alguns anos atrás, eu me questionava por que alguns homens aqui na terra, alguns homens de Deus, melhor dizer, um deles aqui é o Russell Shedd, homem admirado, expositor da palavra, um homem tão simples, só pela simplicidade dele, você pudesse se converter. Não me esqueça, até agora, a gente estava em Elba de Lindóia, congresso de pastores, depois daquele intervalo de um seminário para outro, eu estava passando aqui perto do elevador, eu peguei o elevador com ele, nós subimos para outro andar, o seu chefe olhou para mim, você é angolano? Eu sou angolano. Ah, que legal, que legal. Ele estava cheio de livros, abraçado com os livros. Ele entregou um dicionário desse tamanho, pela primeira vez. Me deu. Esse é dicionário bíblico, pode pegar para você. Sim, fiquei sem palavras naquela hora. Alguns meses atrás, ou melhor, alguns anos atrás, ele faleceu. Comecei a me perguntar, mas por que o Senhor levou o Russell Shedd? Homem tão bom. Um homem que é expositor da palavra do Senhor, diferenciado. A gente fica se perguntando, por que Deus levou ele? Em algum momento é desafio, aliás, eu consigo entender que talvez existem alguns homens que Deus levou nesse mundo porque não merecia estar aqui. Porque estar aqui era podridão. O melhor que Deus pode fazer é tirar daqui essa sujeira. Quem sou eu, quem é você, no mundo de hoje, onde roubar, matar, se tornou cultura normal? Irmão, não estou conseguindo entender por que tanta violência contra a mulher. Eu entendo que alguns tempos atrás, violência com todo mundo era uma questão comum. Matava homem, matava não sei o quê, matava criança, matava rato, matava não sei. Hoje, o feminicídio insiste. Homens matando mulher. Eu me pergunto, mas por que está acontecendo? Não tem resposta. Não estou conseguindo ter resposta, o motivo pelo qual se mata tanto a mulher. O relacionamento é simples. Você não me ama mais? Segue o seu caminho. Eu vou seguir o meu caminho. Acabou, pô. Não, porque como ele me abandonou, não pode mais casar, não pode mais namorar com ninguém. Quem é você, afinal de contas? O feminicídio, o feminismo, aumentando, parou? Não. Prende, solta. Prende, solta. Prende, advogado, solta. Com todo o respeito aos nossos advogados. Solta. Se tornou uma cultura hoje. Quem sou eu nesse mundo? Quem é você? No mundo de hoje, onde todo mundo quer lucrar em cima do outro. Todo mundo. Vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa, vai fazer negócio. Sempre alguém quer lucrar em cima de você. Os golpistas, os agiotas dominando tudo.
Quem sou eu e quem é você, onde os poucos políticos que mandam no país... me perdoe. Degustando um whisky, de mais de 3 milhões. Confesso para você, não sei como que a gente vai parar com esse mundo. Degustando um whisky de 3,3 milhões de reais, enquanto está faltando remédios em ponto de socorro, material. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em quinta-feira, aquela palavra da quinta-feira foi a parte 1. E hoje que fácil você se contaminar, mas parte, tem que tomar cuidado. Como superar tem que o cansaço. Seu coração, porque a vontade de dar um hoje soco a parte em alguém. 2. Na quinta-feira foi a parte... A vontade de comprar uma arma, chegar lá, não sei, aquele local lá, metralhador ou bomba, para acabar com toda essa desgraça. Mas não, tem que manter o coração limpo. Manter o coração puro. Para não se contaminar. Quem é você? Uma sociedade como essa, onde o rombo do dinheiro do INSS dos aposentados, no nada, o dinheiro sumiu. Não que no nada, alguém tirou. Eu ouço isso, você ouve isso. Vai continuar orando? Vai continuar cultuando? Ou vai continuar sentando num bar, numa mesa, comentando roubo, comentando uísque tão caro? Isso é degustação, é? Degustação. Sem falar em beber, imagina se beber, hein? Porque degustação, a gente entende que degustação é tomar um copinho, degustação. E para beber? A gente fica ouvindo em notícia que fulano de tal fez aniversário, só aniversário custou 14 milhões de reais. Aniversário. É muito comum, é fácil ser contaminado e dizer: Senhor, não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia, nem na igreja vou. Senhor, faz alguma coisa. Quem você é? Quem sou eu numa sociedade como a nossa, onde uma criança de 11 anos engravida, onde a prática do sexo é livre para todos, prática do sexo antes do casamento é livre. E aí vocês que pregam a palavra, vocês que colocam limitações ou limites, são proibidos de falar contra. Até dentro da nossa igreja. Para pregar algumas coisas aqui entre a igreja, a gente se limita muitas vezes. O pastor não pode proibir namoro impuro para os filhos de alguns irmãos aqui. É normal, o ministério elaborou uma lei, uma orientação, que ninguém pode namorar, ninguém, dentro do ministério, com 18 anos. Aliás, vai ter 18 anos. Não, tem gente que não concorda. O meu filho fez 15 anos, tem que namorar. O meu filho fez 16 anos, tem que namorar. Daqui a pouco vou me apresentar aqui uma criança que nasce de um útero, uma criança de 14 anos. Se isso não acontecer já, né? Quem é você no mundo de hoje? Quem sou eu? Cada um faça o que quiser, se veste como quer, seja como quer, o importante é que eu seja feliz. Ai de quem é apontar o dedo
Ele quer contrariar. Educação, exortação virou o quê? Julgamento, está me julgando. Exortação, pregar contra o vestimento é julgamento. Pregar contra a má conduta é julgamento, não pode me julgar. Onde o homem pode ser homem, a mulher seja mulher. Hoje é normal. Quem é você? Um rapaz se pintou, fez nascer a cirurgia das contas, diz que ele é mulher e quer ser defensor das mulheres. Um homem mãe d'água. Mãe d'água quer ser defensor das mulheres. E as leis apoiam. E foi processar quem não concorda. O Ministério Público acatou o processo. Esse é o mundo. Quem é você? Quem sou eu? Numa sociedade onde iPhone, o celular, se tornou mais importante do que a leitura da palavra de Deus. Quem sou eu ou quem é você? Que fazemos parte de uma igreja que, apostatando a fé, fomos levados com... Quem não lê a Bíblia também não vou ler, não vou no culto, não vou... Eu não quero servir na casa do Senhor, eu também não vou servir. Apostasia da fé, não somente aquele que se torna a mesma classe do anticristo, que sai daquela igreja, mas gente que está dentro da igreja, que não tem mais comunhão com Deus. Leia o meu livro que eu lancei recentemente. Volta a queimar para Deus. Por que escrevi esse livro? Porque a igreja evangélica é uma igreja laodiceia. A última igreja antes do arrebatamento. Essa é a igreja que está vivendo. A igreja de Laodiceia colocou Jesus fora da porta. Quem está dominando é o homem. As opiniões dos homens. Razão pelo qual Jesus está na porta e diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, disponibilidade de coração, quebrantamento, humildade e arrependimento, eu quero voltar para a minha casa e eu entrarei e cearei com ele. Por que a igreja se esfriou? É a igreja de Laodiceia, colocou Jesus, dono da igreja, fora. A igreja de hoje tem ouro e prata, mas não tem mais poder para levantar paralítico. A igreja de hoje tem de tudo. Tem fumaça, tem toda a tecnologia, mídia e tudo. Mas não tem mais unção. Por quê? Porque Jesus, dono da igreja, está na porta. Não está mais no centro. Precisamos clamar que Jesus volta. Volta para a sua casa. Volta para o seu centro. Volta para o seu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Antes de tomar um lugar aqui no centro da igreja, precisa tomar lugar aqui, no meu peito. Que ele seja a prioridade na minha vida. Hoje nós temos razão, temos justificativa para tudo. Para tudo. Por que não estou orando? Por que não estou indo na igreja? Sempre tem justificativa razoavelmente para o homem que seja razoável. Mas para Deus não. Deus quer olhar para nós. Quem sabe a mim, Deus ter misericórdia da minha vida. Me encontrar no meio desse entulho de lixo que a gente se encontra hoje. Quem é você? Quem pode ser encontrado como Enoque hoje em dia? Quem é? A igreja apostatou-se. Não há mais o desejo pelo batismo do Espírito Santo. Ninguém mais quer servir. Desejo do batismo não existe mais. Qual a última vez que você teve a vontade de ser batizado no Espírito Santo?
Nós temos vontade de namorar, de casar, vontade de comprar iPhone, temos vontade de viajar. Qual é a última vez que você teve a ânsia? Eu quero ser batizado com fogo. Eu quero arder. Eu quero queimar. Onde foi parar isso? É síndrome de Sodoma e Gomorra. Está tudo um lixo, com todo respeito a todos. Eu não querendo ser pessimista para a lista da piora que continua. Mas aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, olha o que diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Qual é o nosso futuro, afinal de contas? O que o Senhor viu aqui, não somente naquela época, mas até hoje em dia, o pensamento do ser humano é sempre o mal, o mal, o mal, o mal, pensamento do mal. Se não é para matar, é para roubar. Se não é para roubar, é para a imoralidade. Se não é para a imoralidade, é para ganhar dinheiro, lucro, acima de todo mundo. Se não é para roubar, é para enganar. Se não é para enganar, é para tentar passar a perna para alguém. Sempre o pensamento do ser humano não para. Continua mesmo. Não estou me referindo de quem está lá fora, aqui dentro da casa do Senhor. Na época de Noé, Deus julgou e condenou aquela geração com dilúvio. Com quê? Dilúvio. Na nossa geração hoje, como eu acabei de falar no começo, comparada com a geração de Noé, já falei sobre isso, somos a pior geração do que de Noé e Enoque. E uma forte declaração de um teólogo que ele fez, até assustadora, dizendo que se Deus não julgar esta geração, essa, que eu e você fazemos parte, se Deus não julgar essa geração, no mínimo, como fez com Sodoma e Gomorra, Deus vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. O que você sente ouvindo uma declaração dessa? Muito forte. Se Deus não julgar essa geração, nossa, como Ele fez para Sodoma e Gomorra, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Como que você se sente? Quem você? Nessa geração? Porque o nosso futuro é sombrio, é incerto. Eu sou profeta, sim. Eu fico admirado que as pessoas dizendo, o pastor está pregando, não, o melhor está por vir, o melhor está por vir. O melhor já veio em Cristo Jesus. Ou vai ter outro melhor? Não, o futuro tem melhoria e tal. É? Veja aí na sua palavra, na sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Vamos ler versículo 8 até 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 até 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 até 12. Eu, João, a revelação que o apóstolo João viu, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele diz, olha,
Não faça isso, porque eu sou conservo teu e do teu irmão, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Versículo 10. Ele me diz ainda: não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11. Quem é injusto continua, ou melhor, quem é injusto continua na injustiça. E quem é impuro continua na impureza. E quem é justo continua praticando a justiça. E quem é santo continua se santificando. Qual é o nosso futuro? Qual é o seu futuro? Não é uma questão de uma geração, mas de que lado que eu sou ou que estou. O que João está dizendo aqui, ou o Senhor está dizendo aqui? Nos últimos tempos, quem é puro, santo, continua sendo santo, puro. E quem é impuro, injusto, continua sendo impuro, injusto. Olhando para uma declaração como essa, aí você me diz, mas você não está fazendo uma exceção de pessoas? Ou acepção de pessoas? Não. O que me leva a ser impuro, ou o que me leva a ser santo, não é uma questão de programação de uma igreja. Hoje algum pastor que está pegando no meu pé, ou não? É o que está aqui, no peito. O que me move? Quem é impuro, por mais que frequente uma igreja, por mais que tenha título na igreja, e vai continuar na impureza. O pior de tudo, você vai querer se escandalizar. Você vai querer se preocupar. É comum a gente se preocupar para aquela pessoa que não está bem. É normal isso. Mas ser influenciado por ela, eu que sou puro, eu não vou mudar ela. Ou vice-versa. Porque quem é impuro vai continuar mergulhando na lama. Essa é a verdade. Por isso que não tem mais aquela expectativa que eu tinha alguns anos atrás. Que todo mundo vai voltar a orar. Que a igreja vai voltar a santificar. Não, para quem é? Porque quem é santo vai buscar na sua intimidade a santidade. E quem é impuro vai continuar na lama. Estava aqui no nosso meio, voltou com tudo. Estava aqui orando, voltou. Por quê? Porque nunca conheceu a santidade. Nunca teve experiência com santidade. O que move o seu coração é impureza, é imoralidade. O que move o seu coração é malandragem. O que move o seu coração é a mentira. O que move o seu coração é aquilo que está no seu coração, meu querido. Eu não oro porque o pastor Nilton está pegando meio para orar. Eu não oro porque temos que orar, temos fazendo campanha de oração. Não. Eu não oro porque sou pastor. Algum dia desse eu estava perguntando para o pastor, de tanto crise espiritual que a gente passa, será que se a gente não fosse pastor, a gente oraria do jeito que a gente ora? O título não espiritualiza ninguém. Título. Com título, sem título. E ter fome e sede de Deus na minha vida. Isso não faz diferença. Hoje eu posso pegar pastor microfone. Eu não quero mais pastorear. Não vou deixar de orar por causa disso. Não vou deixar de ler a Bíblia por causa disso. Porque quem é santo vai santificar mais. Quem é impuro, vai continuar mergulhado na lama. Não é Deus que está te colocando, não é o pastor que está te colocando na lama, mas o que está aqui. O que está aqui dentro.
A gente quer fazer o possível para tirar você da lama. Pregações aqui não tem faltado. Ouve aqui, entra aqui, sai daqui. Daqui a pouco volta na lama de novo. Sai daqui, entra aqui, perdão, sai daqui, daqui a pouco volta na lama. Eu entendi que não adianta para me escandalizar para quem está na lama. É o processo que está levando. Não quero mais me preocupar que para quem está desviado. É lógico, a gente dá, quer ajudar, volta. Quem quer ajudar, volta sim. Vem aqui, estamos aqui para te abraçar, vem aqui para a gente te ajudar. Entra um discipulado. Mas para quem insiste, porque vai voltar, vai continuar na lama, não adianta. Eu entendi essa resposta. O que é preciso? Quem é santo? Eu não estou dizendo aqui como o último bolacha que sobrou do pacote, não. Mas a vontade de me santificar. Não é porque alguém que está ordenando, me mandando, me obrigando, não. Eu quero ser santo. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero buscar a Deus, cansado, com fome, às vezes com sono. Eu não quero ficar parado. Quem é impuro, que se purifique. E quem é impuro, mergulhe na lama. Essa é uma escolha que a gente faz na vida. Escolha que você faz na vida. A questão fundamental não é com que lado estou nesta geração tão impura, tão imoral, mas quem sou eu, quem você no meio dessa geração. Não é o que os outros estão falando ou estão fazendo, mas o que eu estou sendo no meio de toda essa imoralidade, sujeira, má notícia e tal. Quem sou eu? Por que Enoque foi arrebatado por Deus? Porque numa época de catástrofe moral, espiritual, apostasia, violência, rebeldia, bebedeira, época em que ninguém mais queria saber de Deus, Enoque fez toda a diferença. Fez o quê? Qual a diferença que Enoque fez? Ele andou. Serjão está aí? Serjão. Paulinho está aí? Paulinho, faz favor, vem aqui, você que é soldado, bombeiro, por favor, vem aqui. Vem aqui em cima aqui. São Paulino, vem aqui. Vem aqui, faz favor. Só vai ilustrar aqui. Pode subir aqui, por favor. Quando a gente entende, ouve que Noé diz que Enoque andou com Deus, como que ele andou com Deus? Vem aqui, por favor. Isso. O andar com Deus. Anda, Paulinho. Noé, Enoque andou com Deus. E dessa forma, cada passo que ele dava era com Deus. Cada decisão, obrigado aí, aplauda ao Senhor Jesus. Cada passo que Enoque dava é com Deus. Cada decisão era com Deus. Cada lugar que Enoque estava era com Deus. Por isso que ele andou com Deus. Deus o afastou da sujeira. Deus o afastou do lixo. Deus afastou Noé das mãos, Enoque das mãos de companhia. Imagina que Enoque, os amigos chamando ele, vamos lá aqui, vamos passear. Nada contra quem quer passear, quem quer fazer coisas ou se divertir, nada contra.
mas porque Enoque encontrou o melhor lugar. E ninguém vai poder tirá-lo. Ninguém. Ninguém. Nada nesse mundo. Enoque, por que não vai com a gente? Não, estou com Deus. Enoque, vamos na balada? Não, estou com Deus. Enoque, vamos jogar futebol? Nada contra. Eu estou com Deus. Enoque, vamos assistir o nosso time que vai jogar hoje. Não tem tempo. Eu estou com Deus. Enoque foi criticado. Era muito chato para caramba. Como que ele era? Chato. Chato em Deus. Porque não queria andar de acordo com os homens. Porque ele queria andar de acordo com Deus. Cada passo, cada momento. É uma pessoa chata. Chata. A gente falaria, poxa vida, você não para de orar, você não para. Relaxa, vamos lá passear um pouco. Olha aqui uma menina, pega aquela menina, vamos. Não é. Enoque, não. Não. É chato. Viver numa geração tão complexa, onde a imoralidade reina, a violência reina, maus influências, amigos desviados, maus conselhos reina, domina. Deus olhou para nós, para Enoque, como um homem diferenciado. Enoque, qual é o cargo que ele tinha naquela época na igreja? Se estivesse na igreja, qual era o cargo de Enoque? Quais eram os patentes de Enoque? Qual é a marca do carro do Enoque? Qual é que era o nome da fazenda de Enoque? Quantos $1.000, quantos whisky que ele degustou, Enoque, naquela época? Quanto tempo Enoque viveu? 300 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? 300. Quanto tempo você tem? Você já está cansado, né? Já está com 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos de evangelho, está cansado. 300 anos. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. O que havia na vida de Enoque que o fez arrebatado? Enoque andou com Deus. Andar indica a constância. Andar indica direção. Andar indica comprometimento. Andar com Deus não é um evento. Não, eu vou num congresso onde acontecerá a visitação de Deus. Não quero que Deus me visite. Eu quero andar com Deus todo dia. Eu quero me limitar num culto de domingo. Minha comunhão com Deus, não. A minha comunhão com Deus não pode se limitar num culto de uma quinta-feira. Mas eu quero andar com Deus no domingo, na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, sábado. Eu quero andar nos passos do Senhor. Que o espaço de Deus seja meus passos. A presença de Deus não seja uma programação da igreja, mas que seja uma constância, uma vida diária, uma escolha que exige renúncia, uma escolha que exige abrir mão das coisas desse mundo, humanamente de passar até por vergonha, de ser humilhado, humanamente ser criticado, vai ser criticado, xingado, vai viver um momento de solidão. Mas quem está com Deus nunca está sozinho. Nunca está. Nunca está sozinho. Fugir das aparências do mal, companhias e amizade tóxica, exige sacrifício andar com Deus. Andar contra a mão do mundo não é fácil.
Busca a santidade no dia de hoje, não é fácil. Arrependimento. Por isso que eu vou ler o último texto aqui, de Salmo de número 101, versículo 6. Seis a 7. Estamos fazendo campanha de oração na nossa igreja, cada homem, cada pessoa pegar um horário para orar. E eu percebi que a lista de oração não está completa. Muita gente que não quer orar. Humanamente, me deu uma preocupação. Mas quando Deus me falou nessa palavra, entendi. Entendi que quem está na santidade, que santifique. E quem está na lama, continua na lama. Não sou eu que vou tirar você da lama. Eu posso te exortar. Não sou eu que vou trazer você na marra. Vamos orar, meu irmão? Não sou eu. Porque quem tem que buscar a Deus não precisa de lista. Não. Com a lista ou sem a lista, é lógico, temos que fazer parte da comunidade, nossa igreja, temos que orar. E quando a lista vai acabar no dia 31 desse mês, como que fica a minha vida com Deus? Salmo de número 101, versículo 6 a 7. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Sobre os quê? Sobre quem? Os fiéis da terra. Para quê? Para quê? Para quê? Enoque foi achado fiel? Aonde que foi morar? Aonde que ele foi morar? O Senhor está dizendo aqui, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. A pergunta é, quem é fiel? A fidelidade não é na hora que você tiver comida no prato, na hora que você comprou o que você queria, na hora que seus desejos, as suas vontades estão satisfeitas. A fidelidade se conhece na hora crítica, na hora de uma crise. Não tem vontade de orar, mas ter vontade não é orar, mesmo assim vou orar. Eu vou orar, porque não vive mais de acordo com a minha vontade, mas com o Senhor. Na hora que tenho obrigado na minha casa, com meu filho, com minha filha, com minha esposa, com meu marido, mesmo assim nada me abalar, eu vou orar. Eu quero ser fiel a Deus. Não negociar princípios na hora da calamidade, na hora crítica. Diz o Senhor que meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão aqui sobre esse momento que o Brasil está vivendo, que esse momento que a igreja está vivendo, que esse momento que a igreja Batista Peniel está enfrentando. Os olhos do Senhor estão abertos para os fiéis. Qual é o propósito de Deus olhar comigo, exigir a minha fidelidade? Para que habite comigo o que anda no caminho da integridade. Esse me servirá. O fraudulento, versículo 7. O fraudulento não habitará em minha casa. O mentiroso não permanecerá em minha presença. Porque procurou lama. Quem está no pecado, continua no pecado. Quem está na mentira, continua na mentira. Quem é você hoje em dia? Será que Deus poderia encontrar a mim, a você, como achou Enoque, quis andar com Deus, que renunciou tudo, não se preocupou com o título desse mundo, não se preocupou com nada dessa terra, mas ele olhou para o alto.
olhou para o céu. Um barco não afunda por estar no mar. O barco não afunda por estar no mar. Mas quando é que o barco afunda? Quando o mar entra nele. Você não afunda por estar no mundo, essa sociedade, não afunda. Mas quando é que você afunda? Quando o mundo entra dentro de você. Vamos colocar em pé. Quem é você? Quem sou eu? O que chama a atenção de Deus para mim não é aquilo que eu faço. Eu quero fazer, mas aquilo que eu desejo ser, aquilo que eu sou diante dele. Isso chama mais atenção a Deus do que aquilo que eu faço. Porque fazer, todo mundo quer fazer. Eu recebi telefonema de um missionário nosso aqui da igreja. Ele me contando: pastor, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos pregando aqui, estamos pregando acolá, estamos fazendo isso, fazer aqui. Falou quase uns 2, 13 minutos. E perguntei para ele: amém? Falei para ele: o que Deus está mais preocupado, não com o seu a fazer. E Deus está preocupado com aquilo que você é. Aquilo que você faz, qualquer pessoa faria. E ficou calado. E disse: sim, Senhor. Quem você é no mundo de hoje? Será que Deus puder olhar para mim, ele ver e chegar a mesma, as mesmas situações, a mesma condição que viu Enoque? Não necessariamente para te arrebatar, para tirar daqui. Mas como ele disse para Noé: Noé, só você que é diferente nessa geração. Para isso que eu estou te dizendo, pega toda a sua família, pega todos os animais, forma casais, coloca numa arca, porque estou acabando com todo mundo. Noé foi achado justo no meio de uma geração corrompida. Não é fácil, irmão. Eu estou pregando aqui nessa manhã, não é fácil, nem para mim, nem para ninguém. Eu entendo isso. É desafiador. É de matar a mim, matar meu ego. É me apunhalar pelas costas. Não é fácil você ser diferente em meio a uma geração tão corrompida. Linguajar muito suja. Palavrões, mentira. Filhos que não obedecem os pais. Marido traindo mulher. Mulher que perderam a cabeça, que não tem mais o que falar. Cansado ou cansadas. Você ser diferenciado. Meu desafio nessa manhã: sai daqui indo para sua casa refletindo. Será que Enoque, por ser encontrado no nosso meio, ainda agora, esse dia, se pergunta quem você é, uma geração como essa, e responda a você. Ou você quer ficar no lado dos impuros que vão continuar aí na sujeira, porque vai agravar,
Não vai mudar, lamentável. Esperando que não, vai mudar onde? Os ladrões vão continuar roubando. A impureza vai continuar, a lamaçã vai continuar. E quem é santo? Que continua a santificar. Porque eu venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Faz uma análise sua, uma escolha sua. Eu faço uma análise que me incomoda muito, que eu quero preservar, que eu quero lutar com as unhas e dentes, mesmo que isso desagrada a minha esposa, a minha família, mesmo que isso desagrada a maioria, não quero parar. Vou desagradar todo mundo. Mas o mais importante que Deus encontra em mim, um coração santo, um coração puro. Eu não quero olhar para as circunstâncias. Eu não quero olhar para a direita, para a esquerda, para trás. O que estão sendo falado, o que está sendo dito. Eu não quero ficar olhando para as notícias de violências. Não quero. Eu quero guardar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo. Ora você aí. Ora para a sua vida. Peça a Deus, Deus,